capítulo 1, né? Evangelho de João, capítulo 1, aonde nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus que vai mostrar para nós a importância desse evangelho. E eu quero que você fique atento a essa leitura, porque nessa leitura vamos entender um pouco, não vamos conseguir, estava conversando até com a minha esposa hoje, não vamos conseguir passar muita coisa no dia de hoje, porque tem muita informação nesse primeiro capítulo. Então nós vamos ler alguns desses versículos, vamos até o versículo 18, para que a gente possa dar uma passada nesse início, nessa abertura. Então, capítulo 1, versículo 1 de João diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe à luz todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, a glória do unigênito Filho único de Deus. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a ele foi dado por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Amém? Irmão, esse primeiro capítulo, que podemos chamar, né, de introdução, daquilo que ele está mostrando quem era Jesus, onde Jesus estava, porque ele diz assim: no princípio era a palavra e a palavra estava junto com Deus. No princípio de todas as coisas, antes do mundo existir, antes de tudo, nós encontramos quando Jesus diz assim: olha, vamos fazer isso, vamos fazer. Então, há um relacionamento entre aqueles que estavam, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse Jesus que aqui está se referindo como a palavra, é aquele que Deus faz com que ele se manifeste como homem, para que ele pudesse chegar e aqui mostrar, estar como Cristo, ser o Cristo, mostrar o Cristo, Filho de Deus, que veio a esse mundo para alcançar aquele que estava perdido. Ele vem para que todos pudessem entender que, estando junto, e eu gostei de um comentário que eu li, que para que houvesse essa relação de intimidade,
entre eles, um dos comentaristas, ele coloca aqui dizendo assim, que era muito importante que, para que tivesse esse relacionamento, a ideia de ver face a face, de estar com Deus. Então, quando diz assim, ele estava com Deus e ele veio para esse mundo. A palavra estava com Deus, ele estava junto. No princípio, eles estavam juntos. Então, essa ideia de estar junto faz com que na cultura judaica daquela época eles pudessem entender esse relacionamento como de uma família, de alguém que estava junto, preocupado com o outro, andando com o outro, vivendo com o outro. Isso dá essa ideia de intimidade, de troca de ideias, de comunhão, desse relacionar um com o outro. Então, essa ideia faz com que todos pudessem entender que esse Jesus não era uma pessoa que não tinha linhagem, que não veio de lugar algum. Era alguém que vinha direto, que era o Filho de Deus e que veio para mostrar quem era esse Deus, ou quem é esse Deus. Esse relacionamento faz com que não pudesse haver nenhuma separação ou distinção entre um que era melhor ou outro, porque Jesus, que estava junto com Deus, vem para se relacionar com o homem, mostrando que o propósito de Deus, que era dar a vida eterna ao outro. A garantir que o homem pudesse viver a vida eterna com Deus. Ele sai da onde ele estava, se faz carne, para que aqui ele pudesse mostrar que é possível viver uma nova vida em Cristo. Viver essa nova vida em Cristo faz com que ele mostre a importância de viver com Deus. Irmão, como é interessante a gente pensar nisso, de como é que nós estamos vivendo nos dias de hoje, e a cada momento nos aproximarmos de Deus. A cada momento viver essa vida junto com Deus, perto dele. Então isso faz com que eu entenda que um dia eu posso viver com ele. Então, Jesus, quando vem, ele vem para mostrar isso. Né? Versículo 2, ele diz assim, a palavra, esta estava no princípio junto com Deus. Então, esse Jesus que vem para mostrar que ele estava com Deus, e ele então vem para nos mostrar que é possível viver com Deus, andar com Deus, morar com Deus. É possível viver na presença de Deus, andando com ele, porque Jesus está falando que ele vivia, e então mostrando a todos que há possibilidade dessa vida eterna, porque ele veio para mostrar isso. Versículo 3, então, diz assim, por esta foram feitas todas as coisas, e sem ela não se fez coisa nenhuma do que foi feito. Então, como ele estava com Deus no princípio, através da palavra, tudo foi criado. Quando nós vamos lá para Gênesis, nós entendemos que quando nada existia, Deus dá a palavra e as coisas passam a existir. Tudo que nós conhecemos hoje passa a existir. É interessante pensar na criação do mundo e pensar como que nós entendemos essa criação e como ela é disseminada de várias formas, várias teorias. Né? E eu lembro uma vez ouvindo
um trechinho do Ariano Suassuna, ele já falecido, mas ele dizia assim: é muito mais fácil acreditar na criação do que acreditar que as moléculas foram se juntando e formaram tudo isso que nós vemos hoje. Então, olhar para tudo que nós temos e o que vemos hoje é entender que há um Criador, há alguém que faz algo muito maior e nós estamos juntos nisso porque através da palavra tudo veio a existir. Através da palavra de Deus, tudo passou a existir. Todas estas coisas que nós vemos, esse mundo, o cosmos, as galáxias, tudo que nós vemos, tem um Criador. Como que entendemos isso? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que foi Deus quem criou. E nós cremos nessa criação porque se Ele, se através dele veio tudo, nós somos parte disso. Porque Deus cria o homem para que ele pudesse ter um relacionamento com esse homem, para que ele pudesse ter comunhão com esse homem. E nós vemos através da palavra de Deus que Deus sempre vai tentando gerar esse relacionamento com o homem. Deus vai sempre tentando trazer o homem para perto. Ele vai sempre tentando trazer o ser humano para perto. Viver junto, ter essa vida. Dizer assim, olha, eu quero ter um relacionamento com o ser humano. Então, para que ele pudesse fazer isso, e nós encontramos isso desde o início, quando nós vemos a criação, Deus, a palavra de Deus diz que toda tarde Deus descia para ter um relacionamento, para conversar com o homem, para ter essa vida de relacionar-se. E isso faz diferença. Então Deus sempre tentou ter esse relacionamento. Quando o povo estava perdido, Deus então coloca lá regras para viverem bem, para viverem de um bom relacionamento uns com os outros e com Ele. Então, mas o homem vai se perdendo nesse tempo, nesses caminhos, e isso vai dificultando a sua vida. E quando Deus vê que não haveria mais condição do homem viver, salvar-se, ou qualquer coisa que ele fizesse não ia ajudá-lo, então Deus então faz o quê? Cria uma oportunidade através de Jesus Cristo para que o homem pudesse ser salvo. Irmão, essa ideia e entender que através de Jesus, que sai da onde ele estava para vir para cá, para alcançar, para que ele pudesse dar aquilo que ele tem, faz a diferença para a nossa vida. Versículo 4 diz assim: nele estava a vida era a luz dos seres humanos. Essa vida não é só a vida que nós vivemos aqui, mas é a vida que não é vencida pela morte. É a vida que, independente de um dia deixarmos esse mundo, continuaremos vivendo a nossa vida com o Senhor. De entender que essa vida que temos aqui, que ela é passageira, que um dia nós vamos deixar esse mundo, é entender que essa vida é dada por Deus. E a vida eterna é aquilo que Deus quer que todos experimentem para que possam viver com Ele. Para que só através de Jesus nós temos, como diz o versículo 4, nele estava a vida e a vida era a luz dos seres humanos, a luz dos homens. É essa vida que era a luz que clareia tudo, que abre os olhos para uma nova oportunidade.
É essa vida que ele está falando de conhecimento, de integridade, de vida reta, de amar o próximo. Né? Hoje nós vivemos esses dias onde as pessoas estão preocupadas com o outro, porque há uma crise. Mas se a gente olhar para aquilo que é real, irmão, nós não vemos as pessoas assim. As pessoas hoje, elas são muito egoístas, são muito ela. Elas estão preocupadas com o seu próprio bem. Quando nós... mas isso é uma situação adversa. Nós estamos passando por uma pandemia, então precisamos ajudar o outro. O outro precisa de ajuda sempre. O outro não precisa de ajuda só agora. A tendência, às vezes, é achar que só agora é que as pessoas precisam de ajuda. Então, quando nós conhecemos essa luz que vem de Jesus para abrir a nossa mente, o nosso conhecimento, não é para nos tolir, não é para fechar, não é para aprisionar. Não, é uma luz que vem para gerar conhecimento, integridade, amor, sabedoria, pureza, vida santa, vem para gerar felicidade em qualquer situação, paz. Essa luz, ela vem para mostrar para o homem que há uma vida muito melhor do que a que ele vive. A essa vida que parece, como eu disse agora há pouco, agora é a hora de ajudar o outro. Irmão, agora é a hora de ajudar o outro, e o mês que vem também, e o ano que vem também, e daqui a 5 anos também. Porque o outro, a necessidade do outro não vai acabar quando a gente sair da pandemia. Quando encontrarem a vacina contra esse vírus. Não vai acabar, porque há necessidades. Há necessidades na vida do outro, quer seja aqui, quer seja no sertão, quer seja na África, quer seja em qualquer lugar do mundo, há necessidades. Então, a luz que vem de Jesus para a nossa vida, não é a luz que vai tirar você da realidade. Não é a luz que vai fazer você viver pisando nas nuvens. Não é a luz que vai fazer você ficar meditando 24 horas por dia sem fazer nada. Não, a luz que vem de Jesus, ela vem, como diz o texto no versículo 4, que a luz estava nele e a vida era a luz. Essa luz é para abrir os olhos para que a gente possa ver a necessidade do outro. Para que a gente possa entender que o outro faz parte da nossa vida. Que nós não podemos nos preocupar só com aquilo que nós recebemos, o que nós temos. Porque hoje, por muito dinheiro que a pessoa tenha, ela está limitada às regras do seu país. Aqui você vou pegar um avião, vou lá, né? A pessoa tem dinheiro, vou comprar uma passagem, vou para a Austrália. Ela não vai entrar lá, porque as fronteiras da Austrália estão fechadas. E a pessoa sai daqui, mas não entra lá. E ela vai ter que voltar. E entrar num avião hoje é um risco muito grande de ser contaminado. Mas a pessoa tem muito dinheiro, então, mas não vai adiantar nada. Agora, o que eu faço quando eu tenho essa luz, é que essa luz me mostra que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Que tudo que eu tenho vem de Deus para a minha vida. Olha o que diz o versículo 5. Então ele diz assim, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Essa luz que brilha nas trevas é a luz que brilha nesse mundo que hoje está caído, corrompido. É esse mundo que, como eu disse há pouco, não está preocupado com o outro. Agora está. Mas se você pegar há um ano, qual era a preocupação com as pessoas que precisavam de uma cesta básica? Qual era a preocupação de pessoas que não tinham o que vestir?
Porque esse mundo é um mundo que está caído. É um mundo que precisa da luz de Jesus para que essa luz possa clarear no meio das trevas, ou possa dissipar as trevas. Porque quando nós chegamos em casa, o exemplo é muito fácil quando a gente vê dessa maneira, pensando a luz que brilha nas trevas. Você sai, aí você chega à noite em casa, está tudo escuro. A primeira coisa que você faz, você abre a porta e antes de entrar dentro da sua casa, você aperta o interruptor para que a luz acenda e que aquelas trevas que estavam ali sejam dissipadas. E você pode ver tudo. E você faz isso toda vez que você chega à noite. Se você precisa sair, você faz a mesma coisa. Você acende, depois você apaga, fica trevas, mas a hora que você chega, você acende, liga o interruptor, a luz acende e as trevas vão embora. Quando nós conhecemos essa luz de Jesus, essas trevas que não nos permitem ver o outro, elas se abrem. Essas trevas deixam de existir. Essas trevas não mais fecham a minha visão ou bloqueiam a minha visão, porque eu não vivo mais nessa escuridão, porque a luz de Jesus brilhou na minha vida. A palavra de Deus entrou na minha vida. Então, muito mais do que você, Jesus Cristo, eu vou virar crente agora, tenho que ir para uma igreja. Muito mais do que isso, é ter a luz de Jesus iluminando a sua vida e mostrando para você a diferença que faz ter Jesus na sua vida. Então, essa luz, ela vem para abrir os nossos olhos para que a gente possa ver tudo que está ao nosso redor. Ver a necessidade da nossa família. Quantas vezes você está vivendo a sua vida e você não lembra da necessidade da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais? Quantas vezes você está nessa vida e não está enxergando isso porque você está cego? Porque os teus olhos não estão abertos para ver aquilo que Jesus tem mostrado. E a luz vem para abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar. Então, essa luz que brilha, em que as trevas não conseguem prendê-la ou algemá-la, para que ela não possa ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida, então essa luz abre os nossos olhos e nós passamos a ver a Cristo. Nós passamos a ver Deus. Nós passamos a ver Deus em todas as coisas na nossa vida. Não ficamos tentando explicar o inexplicável. Nós vemos Deus, porque Deus está fazendo. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio por testemunho, para que testemunhasse da luz, para que todos por ele crescem. Ele não era a luz, mas foi enviado para que testemunhasse da luz. Esta era a luz verdadeira, que ilumina a todo ser humano que vem ao mundo. No mundo estava, e por ele foi feito o mundo, e o mundo não o conheceu. Aí o texto, e ao seu próprio veio, e os seus não o receberam. Eu quero aqui usar esse trecho que fala de João, que veio para falar de Jesus, para mostrar quem era, para dar o início, para abrir os olhos daquelas pessoas, de todos, e até hoje ainda serve para abrir os nossos olhos. Que esse João, que foi enviado para falar de Jesus, era um homem reto. Era um homem que seguia as orientações de Deus. Era um homem que vivia de acordo com a palavra de Deus. Ele vivia sempre na luz que Deus havia mostrado a ele. Que Deus havia aberto os olhos dele para que ele pudesse falar a respeito de uma vida reta.
de uma vida santa. E ele vem e mostra e fala assim, olha, esse virá para mostrar a luz, ou para dar a luz, ou para dar a vida a todos aqueles que crescem nele. Então, quando João Batista está preparando o caminho, quando ele está mostrando às pessoas quem viria, ele estava já alertando a respeito, eu acho que eu posso dizer, da cegueira espiritual que todos viviam. Que as pessoas viviam pensando somente nas suas coisas, no seu mundo. E eu quero abrir um parênteses aqui, que hoje é do mesmo jeito. Porque antes de alguém conhecer a Jesus, ela só pensa nas suas necessidades. Ela só pensa naquilo que vai fazer dela conhecida. Até o Toledo esses dias atrás falou, e eu vi algumas notícias aí, de pessoas que estão entregando cestas básicas, fazendo selfie, tirando foto, para poder colocar nas suas redes sociais, para mostrar o bem que ela está fazendo ao outro. Isso não é amar o próximo. Isso é promover-se a si mesmo. O amor ao próximo independe do que eu estou entregando, do que eu estou dando, do que eu estou fazendo. O amor ao próximo, eu não preciso falar o que eu estou fazendo, porque eu amo incondicionalmente. Não é porque isso vai me ajudar a me promover que eu vou fazer. Então, essa luz, ela vem para tirar esse sentimento do coração do ser humano, de se autopromover, de se mostrar, de poder dizer para o outro que hoje ele é importante. Mas não é, como eu disse há pouco, não é só hoje. Ele não é importante só hoje, ele é importante sempre. Ele é importante em todo tempo. Porque quando Jesus vem a esse mundo, ele vem a esse mundo não só para aquela época. Tudo que Deus fez desde o início, não foi só para aquela época. É para sempre. É até o último dia da nossa vida. A gente entender que ele criou tudo e que ele deu os 10 mandamentos, ele mostrou como é que a gente tem que viver. E não era só para viver naquela época do Velho Testamento, há anos atrás, há quanto tempo. Então aquele povo vivia daquela forma. Como é que nós vivemos hoje? Como que as pessoas vivem hoje? Como que elas estão se relacionando hoje? Qual é o caminho que elas estão tomando hoje? Estão se distanciando de Deus a cada dia. E quando nós olhamos para o texto de João, a luz vem para que as pessoas possam enxergar Deus. Se você perguntar hoje para qualquer pessoa, todo mundo fala que conhece a Deus. Todo mundo fala que acredita em Deus. Todo mundo sabe que existe um Deus. Mas a minha pergunta é, a pessoa está vendo esse Deus? A pessoa, ela realmente conhece esse Deus? A pessoa, na verdade, ela sabe que existe Deus porque ela já ouviu falar. Porque ela alguém já mostrou para ela, deu uma Bíblia, e ela falou assim, não, eu sei, Deus existe, eu sei, eu creio em Deus. Mas como é que eu creio? Eu creio ao ponto de deixar que Ele entre na minha vida, que Ele brilhe na minha vida, que Ele mude a minha vida, que Ele transforme a minha vida? Ou eu creio porque falaram que Ele existe? Qual é o tipo de crença? E é isso que vem, porque quando ele fala de Jesus que vem, e desse mundo que foi feito por ele, para que ele pudesse vir nesse mundo e mostrar uma nova vida, é que vai fazer a diferença. É que vai dar a oportunidade ao outro de, mesmo nesse mundo
corrompido, caído, um mundo, eu vou usar o termo aqui, mas pode ser que às vezes pareça um pouco grosso. Um mundo que não ama o próximo, um mundo que vive distante das pessoas. Quantas vezes, e você pode ver isso, na rua que você mora, no prédio onde você mora, não há relacionamentos. As pessoas moram nos prédios, nos apartamentos, cada um tem a sua casa, entra, às vezes nem conhece o seu vizinho. Às vezes nem sabe quem é o vizinho. Então, essa vida, ela é individual. Ela não digo que a gente precisa ter essa vida coletiva. Né? Uma pessoa que mora num condomínio de apartamentos, ela não consegue ter relacionamento com todas as pessoas. Mas há vizinhos. Às vezes, onde você mora, na rua que você mora, às vezes você não conhece o seu vizinho de parede. Porque é esse mundo. É esse mundo onde cada um vai vivendo a sua vida. E, às vezes, nós lembramos, como eu sempre digo, não é do meu tempo, né, mas antigamente, os vizinhos se ajudavam mais. E isso foi algo que eu vi quando uma vez nós fomos para o sertão e levamos cestas básicas para as pessoas. Chegando lá, dávamos cestas básicas lá em alguns vilarejos e aquelas famílias pegavam as cestas e já dividiam para poder dar para um outro vizinho que não tinha recebido nada. Essa visão de necessidade do outro é que nós precisamos ter. E é isso que João está mostrando, que Jesus vem a esse mundo para mostrar a nós que nós precisamos da vida eterna para que a gente possa entender a necessidade do outro. Para que a gente possa ver no outro aquilo que ele não tem, aquilo que ele precisa. Porque ele precisa da vida eterna, mas antes dessa vida eterna ele precisa da luz. Ele precisa de Jesus. Ele precisa ver que Jesus é a luz que vai abrir os olhos dele para essa nova vida, para essa nova oportunidade. E é isso que vai fazer a diferença. Só que no versículo 11, nós encontramos aqui dizendo assim, deixa eu ver aqui, 11, não, deixa eu ver se é o 10, não, é o 11 mesmo. O 11 ele diz assim, veio ao seu próprio povo e os seus não o receberam. Não o reconheceram, o próprio povo, a sua própria descendência, aqueles que esperavam por um Messias, pelo enviado de Deus. Ele vem e aquele povo não o reconhece. Aquele povo não o reconhece como filho de Deus. Aqueles que tinham a oportunidade de reconhecer, de ter aquele momento como marcante na sua história. Olha, Jesus veio para nós. Jesus veio para nos dar vida. Jesus veio para fazer a diferença. E eles não veem Jesus dessa forma. Dias de hoje, quantas pessoas não veem Jesus? Quantas pessoas não olham para Jesus como o Filho de Deus? Quantas pessoas nem acreditam que Jesus é Filho de Deus? As pessoas não conseguem entender, e todos esses também são partes daquilo que Deus fez, da criação. O Wesley, esses dias, colocou um vídeo falando sobre isso, sobre a filiação. Como que eu me torno filho de Deus? Todo mundo diz, não, todos nós somos filhos de Deus. Mas como que eu me torno filho? Porque para ser filho de Deus, eu preciso ter Jesus na minha vida. Porque através de Jesus, Deus me reconhece como filho. E esse Jesus, ele vem para que eu possa ter essa oportunidade de clareza, de entendimento, de conhecimento, de vida nova, de uma vida onde
o importante é agradar a Deus. O mais importante é entender que Deus espera que eu faça algo por Ele. Que eu abra o meu coração. Então, entenda que não que às vezes é muito fácil falar assim, mas os judeus, o povo de Israel não quis saber de Deus. Porque eles... E você? E nós? Quanto nós queremos conhecer mais? Quanto nós queremos ouvir mais de Deus? Agora, mudando um pouco, quantos de nós temos falado de Jesus para os outros? Temos falado dessa luz que vai abrir o entendimento. É que às vezes as pessoas querem falar de Jesus falando do pecado do outro. E falar de Jesus não é falar do pecado do outro. Falar de Jesus é falar do amor. É falar de quanto ele os amou e veio a esse mundo para alcançá-los. Falar de Jesus é mostrar o amor. Apontar o dedo agora não é hora, é hora de mostrar o amor. Então, quando nós estamos falando do amor, do que Jesus veio fazer, do seu sacrifício, nós estamos lembrando que ele veio a esse mundo para alcançar a todos. E olha o que diz o versículo de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Versículo 13. Os quais não são gerados do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Deu-lhes o direito, o privilégio de crer aqueles que creem, quando eu creio no nome de Jesus, quando eu creio que Ele é o Filho de Deus, isso me dá o direito, o privilégio de ser reconhecido também como Filho de Deus. Porque olhando para o que nós já ouvimos e já conhecemos, e tanto já falamos, que todos são filhos de Deus, a palavra de Deus está dizendo assim, todos quantos recebem, todos quantos creem em Jesus como Filho de Deus, se tornam filhos de Deus. Então, não é somente dizer, eu posso falar, mas eu preciso ser reconhecido por Deus como filho. E é isso que João está falando aqui no início, mostrando o que Jesus vem fazer. Nessa abertura, nessa introdução do capítulo do Evangelho de João, é isso que ele está falando. De como as pessoas podem se tornar filhos de Deus. Ele está dizendo, olha, é assim que você faz. Porque isso não vem da sua própria vontade. Diz assim, olha, versículo 13. Os quais não são gerados do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Mas sim de Deus. Então, não é porque eu tenho a minha linhagem do sangue. Porque eu sou judeu, porque eu sou hebreu. Não é nada disso. Não é da vontade da carne, porque eu quero. A minha vontade. Ou por causa da vontade do homem. Porque agora eu sou filho de Deus. Eu estou declarando isso. Não, é de Deus que vem. É da vontade de Deus. Porque para isso eu preciso de Jesus na minha vida. Para isso, para essa filiação, é como se eu tivesse que ser reconhecido como filho de alguém que eu declaro sempre que sou. Eu posso dizer aqui, olha, eu sou filho do Silvio Santos. Então, mas o que vai dar o direito a mim de ser reconhecido como filho? Eu preciso ir lá fazer um exame, o Silvio Santos também faria, e ali compararia no exame, e aí você, não, realmente, através do DNA, você é filho do Silvio Santos. Pronto. Isso me dá esse direito, e ele precisa, então, me reconhecer como filho. Eu tenho direito e ele me reconhece.
Então, só um exemplo, não sou filho do Silvio Santos, tá? Para você não ficar aí, ô pastor, filho do Silvio Santos. Não sou filho do Silvio Santos. Mas, para ser reconhecido, há um processo. Para ser reconhecido como filho de Deus, há um processo. Não é porque eu quero, é porque é através do que Jesus fez na cruz e do quanto eu o reconheço. O que ele é para mim. O que ele significa para mim. Versículo 14, ele diz assim: E aquela palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquela palavra se fez carne e habitou entre nós é aquela que estava no início com Deus, quando Deus cria todas as coisas. Esse Jesus vem para esse mundo, essa palavra vem e se forma o Cristo. E vem aqui como um enviado de Deus para ser aquele que entregaria a sua vida para alcançar a humanidade. Dá a sua vida para que através da sua morte e ressurreição, os seres humanos tivessem a oportunidade de morar com Deus. Ele que habita hoje com Deus, ele que é cheio de graça e de verdade, ele que vem aqui para mostrar, que veio para mostrar a glória de Deus, ele que veio como unigênito de Deus, como único filho, que fez o sacrifício, que sofreu naquela cruz, dá a oportunidade a nós hoje de abrir o coração, entregar a nossa vida para viver com Ele. Então, que a gente possa ver dessa maneira e ver o que Deus tem feito na nossa vida e o que Deus ainda tem por fazer quando a gente reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Nós paramos aqui no versículo de número 14 e vamos continuar depois na semana que vem, e porque não temos mais tempo aqui, o tempo já chegou e precisamos, porque depois agora, já logo em seguida às 11 horas, tem aula com as crianças, e as crianças, os pais precisam também se arrumar ali para poder as crianças assistirem às suas aulas. Eu quero orar agora e pedir que Deus esteja nos abençoando, nos ajudando a viver essa nova vida que Deus tem dado para nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, nesta manhã, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de poder estar aqui, de poder, ó Deus, participar desse momento, ó Pai, com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor venha agir, dando direção, orientando a nossa vida, e que nós possamos realmente ser reconhecidos como teus filhos. Que cada um, ó Deus, que está assistindo, ou que irá assistir depois, que possam entender que para ser filho, precisa reconhecer Jesus como Filho de Deus e Senhor e Salvador da sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, que através desse tempo de estudo, ó Pai, que vamos ter, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a cada um, e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa a nossa vida, nos dê direção. Abençoa, Senhor, as crianças que vão ter agora o seu tempo de estudo com o departamento infantil. Deus, que o Senhor use a vida de cada um dos professores e derrame graça sobre eles, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, eu agradeço e peço que o Senhor continue agindo e abençoando cada um. Em nome de Jesus oramos, agradecidos ao Senhor. Amém e amém.